Muito bem. Você se lembra que ontem eu falava aqui, deixa eu ver meu ponto aqui do meu pé para não ficar fora do esquadro. Eu falava dessa portaria que foi emitida pelo comando da Polícia Militar, dando conta de que os militares não poderiam mais passar informações à imprensa. Você lembra que eu falei? E disse aqui que achavam uma portaria infeliz. Achavam uma portaria infeliz. Ontem mesmo, no momento do programa, o coronel Romário Célio já ligava para a nossa produção. Para dar as suas explicações. E o coronel Romário Célio, eu sempre o achei um homem cortês, educado e sempre acessível aos repórteres aqui da TV Gazeta. Muito bem, e acho que continua sendo. E o comandante da Polícia Militar, coronel Romário Célio, ele se pronuncia agora sobre essa portaria que fazia esse tipo de proibição. Pelo visto, houve um erro, houve uma barreira na comunicação. É verdade. O comandante disse que, ao contrário do que vem sendo divulgado, os policiais só estão proibidos de emitir informações sobre a corporação. Então o que acontece lá dentro não é para falar, mas a relação com a imprensa permanece a mesma. Ação policial. Repórter chega para entrevistar o soldado, o cabo, o sargento, o oficial. Estão à disposição. Eu quero ver esse material do bom repórter Adailson Oliveira. Com você, Adailson. Edivaldo Souza, a portaria número 6, assinada pelo comandante, coronel Romário Célio, da Polícia Militar, criou uma certa celeuma na semana passada, tanto entre os militares como também com os órgãos de comunicação, afirmando até que os oficiais e os outros policiais não poderiam dar entrevista. Eu estou lá daqui do coronel, que ele resolveu explicar, chamou a gente aqui para explicar essa situação. A primeira pergunta, coronel, é sobre a questão da associação que reclama que na portaria proíbe qualquer tipo de manifestação e eles dizem que o senhor está indo contra a Constituição, principalmente o artigo 5º. Bem, Edivaldo, é um prazer novamente me dirigir até você. Eu tentei falar com você ontem ao vivo, mas infelizmente não foi possível. Eu gostaria de ter respondido aquilo no mesmo momento, até para que a população ela não tivesse qualquer dúvida com relação a isso. Respondendo a sua pergunta, Deus, o artigo 32 da lei que fala do Estatuto dos Policiais Militares, ela é muito clara, que diz que o policial militar, o cidadão civil, aliás, quando ele resolve entrar na Polícia Militar, ele presta um compromisso de honra. Nesse compromisso de honra, ele aceita, digamos assim, numa linguagem bem vulgar para que a população entenda, as regras do jogo. Por exemplo, lá fora ele tinha o cabelo grande. Aqui dentro não vai poder acontecer isso, você vai ter que estar com o cabelo cortado. Lá fora ele usava barba, aqui dentro ele não vai poder usar barba, ele vai ter que fazer a sua barba todos os dias, vai ter que estar fardado, enfim, vai ter que cumprir todas as normas da corporação, que elas estão escritas há muito tempo. Algumas mais recentes, como é o caso desse estatuto que eu estou acabando de falar, que é de 2006, ou seja, quando ele entra aqui, ele não é inocente, ele sabe que vai ter que cumprir as regras do jogo. Sim. Depois, ele vai se submeter a um regulamento disciplinar. O regulamento disciplinar, ele tem no seu artigo 101, que é vedado ao policial militar, provocar de discussão, ir à mídia, todas essas questões para tratar de assuntos de interesse policial militar. E não fui eu quem escreveu isso está muito claro no regulamento. Se o policial militar descumprir essas questões, aí sim ele será submetido a uma avaliação, ou seja, vai ser dado a ele o direito da ampla defesa do contraditório e possivelmente é muito provável que ele venha a ser sancionado disciplinarmente, porque as regras do jogo são essas. Agora, quanto aos órgãos de comunicação, o senhor estava dizendo para mim que não houve nenhum tipo de proibição para que repassasse informações aos repórteres. Olha, a imprensa para nós, Adeus, ela sempre funcionou como uma parceria muito salutar. Nós temos ela como aliada, ela nos ajuda, inclusive, a elucidar muitos ilícitos. Então, de maneira alguma, nós proibimos qualquer contato com a imprensa. O que nós fizemos foi que impedir, porque está escrito no nosso regulamento, eu acabei de falar sobre isso, que o policial militar vá até a televisão ou até qualquer segmento da mídia e queira se manifestar
com relação a assuntos de caráter administrativo. Quem fala pela corporação nesses casos é o comandante da Polícia Militar ou quem ele delegar. Em se tratando de ocorrência, quem está no local da ocorrência não sou eu. Quem está no local da ocorrência é o oficial, é o sargento, é o soldado. Então, as entrevistas, elas terão que ser conduzidas nessa ordem. Primeiramente pelo oficial, que se lá estiver. Se não estiver o oficial, o praça mais antigo deve responder, porque eu não tenho os detalhes da ocorrência, não sei o que aconteceu. E ele sim é quem tem todas as condições de prestar essas informações. Essa notícia que nos chegou, vinda de alguns oficiais, de que numa formatura teria sido passado verbalmente que não se poderia dar entrevista, não é verdadeira? Olha, eu não estava presente nessa formatura, eu não sei quem falou isso, mas vou apurar, porque isso não é verdade. A portaria não se refere a isso, a nossa caderneta de procedimentos operacionais não se refere a isso, então não sei de onde partiu isso, mas nós vamos apurar. Coronel, aquela manifestação que ocorreu aqui, ela criou um certo problema, assim, o senhor não tem medo que com o passar dos dias, com o tempo, diante desses inquéritos que o senhor está levantando, cria certos problemas aqui dentro da PM, de vida à Polícia Militar? Olha, eu não sei qual seriam os problemas que você está se referindo, né? Mas na nossa profissão, Adeilson, na minha profissão, se eu tivesse medo de alguma coisa, eu ficaria em casa. Eu não estaria aqui. Então, eu não sou o homem mais corajoso do mundo, eu não sou mais homem do que ninguém, mas eu posso afirmar a você que, apesar do tamanho, mas eu não sou menor do que ninguém. Então, essa palavra medo, ela é inerente ao ser humano, mas esse medo não pode impedir que você tome as suas decisões. E nós tomamos a nossa, aquelas que achamos coerentes, baseada nos nossos regulamentos, que eu li atentamente para você anteriormente a essa entrevista. E esses regulamentos dizem que aquelas pessoas cometeram um erro. E irão responder por isso, não tenho a menor dúvida. E eu não posso ter medo de fazer aquilo que está correto. Aquilo que preceitua os nossos regulamentos, e mais uma vez volto a afirmar, está escrito e não fui eu quem escreveu. Então está aí, Edivaldo, as explicações do coronel, o comandante Romário Célio, que na verdade a gente sempre falava do comandante como uma pessoa que nunca se fechou à imprensa. Geralmente todos os fatos, mesmo contra ou a favor da Polícia Militar, ele sempre nos atendeu, sempre recebeu e sempre falou. E aí agora esclareceu que essa história de não dar entrevista não tem nada a ver, não partiu aqui do comando. Então agora esperar que continue essa convivência boa entre os jornalistas e os policiais militares. Volto aí com você. Muito bem, um material esclarecedor, viu, Adailson Oliveira? Um material esclarecedor com o coronel Romário Célio. Como eu dizia antes de chamar o material, antes da entrevista, sempre foi acessível aos jornalistas, sempre acessível à imprensa. E surgia a informação por meio de uma portaria que os militares não poderiam mais conceder entrevista à imprensa. E o coronel, didaticamente, explicou como é que a coisa funciona. Ou seja, os assuntos internos, os assuntos interna corporis da Polícia Militar, só quem responde por eles é o comando, é o comandante. Descumprir mais uma vez o material para você. Sim, ele será submetido mais uma vez o material para você. A avaliação, ou seja, vai ser dado a ele o direito da ampla defesa do contraditório e possivelmente é muito provável que ele venha a ser sancionado disciplinarmente, porque as regras do jogo são essas. Agora, quanto aos órgãos de comunicação, o senhor estava dizendo para mim que não houve nenhum tipo de proibição para que repassasse informações aos repórteres. Olha, a imprensa para nós, Adeilson, ela sempre funcionou como uma parceria muito salutar. Nós temos ela como aliada. Ela nos ajuda, inclusive, a elucidar muitos ilícitos. Então, de maneira alguma, nós proibimos qualquer contato com a imprensa. O que nós fizemos foi que impedir, porque está escrito no nosso regulamento, eu acabei de falar sobre isso, que o policial militar vá até a televisão ou até qualquer segmento da mídia e queira se manifestar com relação a assuntos de caráter administrativo. Quem fala pela corporação nesses casos é o comandante da Polícia Militar ou quem ele delegar. Em se tratando de ocorrência, quem está no local da ocorrência não sou eu.
Quem está no local da ocorrência é o oficial, é o sargento, é o soldado. Então, as entrevistas, elas terão que ser conduzidas nessa ordem. Primeiramente pelo oficial, que se lá estiver. Se não estiver o oficial, o praça mais antigo deve responder, porque eu não tenho os detalhes da ocorrência, não sei o que aconteceu. E ele sim é quem tem todas as condições de prestar essas informações. Volta pro estúdio. Pronto, resolvido o problema. Resolvido o problema. A relação Polícia Militar, a imprensa continua a mesma, bem disse aí o coronel Romário Célio, dessa entrevista esclarecedora com o repórter Adailson Oliveira. É assim que se faz. É assim que se faz. Ontem, no momento que o coronel ligava para cá, querendo entrar no ar, eu estava aqui no ar e só tomei conhecimento, que já estava no último bloco, quando terminei o programa. Senão eu teria conversado com ele. Teria conversado. O programa aqui é democrático, amigo. Abre-se o espaço. Abre-se o espaço.